Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje, que fala sobre modalidades de treinamento, taxa metabólica e leptina em adolescentes obesos. Bem, há muitos anos nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia da obesidade. Ou melhor dizendo, nós estamos vivendo uma pandemia da obesidade, não só da obesidade, mas também da diabetes do tipo 2, das doenças cardiovasculares e de outras doenças crônicas. Aqui no Brasil, por exemplo, aproximadamente metade da população brasileira já se encontra acima do peso. E acima do peso que eu falo é na categoria de sobrepeso, dos quais uma parcela já significativa já desenvolveram obesidade. Existem mecanismos metabólicos que controlam o equilíbrio energético, fazendo com que você ganhe peso corporal, refletido num maior acúmulo de gordura corporal, e mecanismos metabólicos que fazem com que você perca gordura corporal. Ou seja, existem mecanismos metabólicos que te emagrecem e que te engordam. Um desses mecanismos é a leptina. Na verdade, a leptina é uma citocina, fabricada pelo tecido adiposo e que foi descoberta na década de 90, especificamente em 98. A leptina ela basicamente tem duas funções. Ela tem função no controle do peso corporal e no aumento da taxa metabólica. Então ela controla o teu peso e aumenta a tua taxa metabólica de repouso ou taxa metabólica basal. Ela controla o teu peso porque ela inibe o apetite. Logo, a leptina é uma citocina, ou melhor, uma substância anorexígena. Não é, na verdade, uma substância, mas um hormônio anorexígeno, ou seja, ele inibe o teu apetite, colaborando para que você controle o seu peso corporal, para que você não engorde. Quando ela promove o aumento da taxa metabólica basal, ou de repouso também, ela faz com que o teu organismo gaste mais energia para manter os órgãos funcionando adequadamente. Então, a leptina é um hormônio que colabora para o emagrecimento. No entanto, contraditoriamente, obesos têm mais leptina. E aí você pode perguntar, ora, se a leptina é um hormônio anorexígeno, porque ele aumenta o gasto energético, ele aumenta a taxa metabólica e controla o apetite, por que obesos são obesos, já que eles têm mais leptina? É porque, na verdade, o obeso ele tem um quadro de resistência à ação da leptina, ou seja, a leptina está lá, ela é secretada muitas vezes normalmente, mas o obeso desenvolve um quadro de resistência à leptina, ou seja, ela não faz a função dela adequadamente, aumentando a taxa metabólica e promovendo o controle do peso corporal através da diminuição do apetite. Então, criar estratégias para diminuir os níveis de leptina em obesos é interessante. E aí, em relação aos efeitos do exercício na leptina de crianças e adolescentes obesos, os resultados são bastante contraditórios, porque existem estudos mostrando que o exercício diminuiu os níveis de leptina, como por exemplo o estudo do grupo do Racil em 2013, mas também existem estudos, como do grupo do Kramer em 2002, que não mostraram alterações. Isso acontece devido à metodologia dos estudos, ou seja, a forma como os estudos foram montados. Então, depende do protocolo de treinamento que foi usado, da intensidade desse treinamento, da frequência semanal, do volume de treinamento, do exercício, dos níveis iniciais de leptina, se os indivíduos apresentavam algum grau de resistência à leptina ou não. Ou seja, dependendo de todos esses fatores, um estudo pode mostrar diminuição ou não mostrar alteração nenhuma. E aí eu mostro esse estudo que foi publicado na revista Journal Pakistan Medical Association, foi um estudo publicado em 2018. Essa revista é uma revista relativamente fraquinha, mas o tema do estudo e o que eles acharam foi bastante interessante e esclarecedor. Esse estudo foi publicado por pesquisadores turcos e ele é intitulado A influência das modalidades de treinamento físico na taxa metabólica basal e leptina em meninos adolescentes obesos. Então, o que foi que eles fizeram? Esses pesquisadores turcos pegaram 16 meninos adolescentes e dividiram em dois grupos. Um grupo fazia o treinamento resistido, fazia musculação, só fazia musculação, e o outro grupo fazia o treinamento aeróbio. Eles treinaram durante 6 meses, o que é uma coisa rara de acontecer nas pesquisas científicas, porque geralmente
as pessoas desistem, né? Quando os protocolos de treinamento demoram muito. Então é muito comum você ver estudos com 6 semanas, né? 2 meses, no máximo 3 meses. Quando você vê um estudo assim com 6 meses, isso é bastante raro, porque geralmente as pessoas desistem. Mas enfim, eles conseguiram segurar esses meninos durante 6 meses e eles treinavam 1 hora por dia. E aí, como é que aconteceu a progressão das cargas? Para o grupo aeróbio, eles começaram treinando com 50% da frequência cardíaca máxima e foram evoluindo com o passar das semanas até 75% da frequência cardíaca máxima. Ou seja, eles começaram treinando com a intensidade relativamente leve e foram evoluindo até chegar numa intensidade relativamente intensa, né? No comecinho da alta intensidade ali. Já o grupo do resistido, ou seja, o grupo da musculação, eles começaram também treinando com 50%, só que de 50% de RM, e foram evoluindo até 75% de RM, ou seja, começaram treinando com a intensidade leve para moderada e foram evoluindo aí até chegar numa intensidade mais alta, né? E aí vamos para os resultados que eles encontraram. Em relação ao percentual de gordura corporal, vou apontar aqui para vocês, o que é que eles observaram? Olha só. Essa sigla aqui, ETG, significa que foi o treinamento aeróbico, tá? E a sigla RTG significa o treinamento resistido, a musculação. Aqui você tem as medidas pré-exercício, ou seja, no começo, e aqui as medidas pós-exercício, né? Ou seja, quando terminou o protocolo de treinamento depois de 6 meses. Então, em relação ao percentual de gordura, o grupo aeróbio saiu de 32,9 para 31,2. Houve perda de percentual de gordura aí. No grupo resistido, eles saíram de 33 para 30,4. Se você for observar, eles perderam mais percentual de gordura com o treinamento resistido do que o aeróbio, numericamente, né? Mas no final das contas, não teve diferença significativa. Mas em termos numéricos, eles perderam mais percentual de gordura com a musculação do que com o exercício aeróbio. Em termos de gordura corporal, e aí foi medido em quilogramas, né? Ou seja, massa gorda, o treinamento aeróbio saiu de 32,4 para 30,2. Houve perda de gordura. E o treinamento resistido saiu de 33,9 para 30,2. Houve perda significativa aí. E se você observar, mais uma vez, o treinamento resistido, ou seja, a musculação, perdeu numericamente mais gordura corporal do que o treinamento aeróbico. Mais uma vez, não houve diferença significativa, mas em termos numéricos, a musculação perdeu mais gordura, né, mais massa gorda do que o aeróbio. Em relação à gordura abdominal, o treinamento aeróbio saiu de 5,5 para 4,9. Houve perda de gordura abdominal. E o treinamento resistido saiu de, deixa eu ver aqui, saiu de 5,8, né, para 4,9, ou seja, também houve perda de gordura abdominal nos dois tipos de treinamento e essas perdas foram semelhantes, ou seja, tanto o aeróbio quanto a musculação foram eficientes e igualmente semelhantes, ou melhor, igualmente eficientes na perda de gordura abdominal. Em relação à massa corporal magra, né, o que é que você observa? Que o grupo aeróbio praticamente manteve a massa corporal magra, que era esperado, e o grupo da musculação perdeu, saiu de 67,2 para 66,8. Mas na verdade, a gente pode falar que não houve modificações na massa magra corporal, né? Isso não foi uma alteração significativa. Em termos numéricos, o grupo da musculação teve uma perda ali, mas não foi significativa, né? A gente pode dizer que na verdade não houve alterações. Em termos de massa muscular, nós observamos que o treinamento aeróbico saiu de 59,7 para 61,5, né? Ou seja, ganhou massa muscular, e a musculação também, né? E foram ganhos inclusive semelhantes, né? O que já era esperado aí da musculação, né? Em relação à leptina, que é desejável que ela diminua nos obesos, porque eles apresentam um quadro de resistência à leptina, o grupo aeróbio teve uma diminuição aqui de 63,7 para 34 nanogramas por ml, ou seja, uma redução significativa. E o treinamento resistido saiu de 52,2 para 28,4, ou seja, também
diminuições significativas. E quando a gente vai ver aqui em termos numéricos, o aeróbio foi mais eficiente nesse processo. No entanto, a musculação também faz isso, né? Ou seja, o exercício físico, ao que parece, diminui os níveis de leptina, melhorando aí o quadro de resistência à ação da leptina. E aí eu vou mostrar outros parâmetros aqui, por exemplo, em relação ao VO2 máximo. É claro que o grupo que fez aeróbio ganhou mais VO2, né? Saíram de 31,8 para 38,4, é claro, né? Isso aí acontece devido à especificidade do treinamento. Mas observem que o treinamento resistido, ou seja, a musculação, saiu de 32 para 37,94, quase 38, ou seja, o protocolo de musculação empregado para esses meninos, né, adolescentes obesos, promoveu ajustes no VO2 máximo. Houve ganhos de capacidade cardiorrespiratória fazendo apenas musculação. Em relação à taxa metabólica basal, houve aumento nos dois protocolos de treinamento e esses aumentos foram semelhantes. Você vê aqui no exercício aeróbio ele saiu de aproximadamente 1.800 para 2.100 e aqui na musculação saiu de 1.900 para aproximadamente 2.100. Também foram aumentos significativos e semelhantes, ou seja, eles aumentaram, os protocolos de treinamento aumentaram a taxa metabólica basal, ou seja, o teu organismo agora vai gastar mais energia para manter os órgãos funcionando adequadamente, né? E aí você termina emagrecendo a longo prazo, né? Então, o que é que nós observamos com esse estudo? Que o treinamento, tanto o aeróbio quanto a musculação, promovem modificações positivas na composição corporal de adolescentes obesos, modificam a leptina, né, causando diminuições na leptina e com isso diminuindo o quadro de resistência à ação da leptina, melhoram a capacidade cardiorrespiratória, aumentam a taxa metabólica basal e não lembro se teve outra alteração mais, deixa eu ver aqui, só isso, né? Leptina, VO2 máximo, modificações na composição corporal, ou seja, adolescentes obesos com resistência à ação da leptina precisam fazer exercício basicamente por três motivos. Eles precisam aumentar a sua capacidade física, eles precisam modificar a sua composição corporal e regular os níveis de leptina e aumentar a sua taxa metabólica basal. Ok? Então, espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.